Eu busquei a facilidade em minha vida e contei com a sorte. Eu encontrei com as trevas quando eu decidi me entregar aos espíritos. O meu nome é Ubiratã e eu fui de Oxalá por 38 anos da minha vida. A minha mãe não podia ter filhos, então ela procurou uma casa de religião e para poder engravidar. Aí foi feito um determinado ritual e eu fui concebido, gerado e concebido dentro da casa. E fui oferecido, né, às entidades para que eu pudesse aprender. Aos 7 anos o meu livro de cabeceira já era o Livro Negro de São Cipriano. Eu fui ogã por muito tempo, ogã e tamboreiro. Já estava acostumado com matanças, com oferecimentos, com oferendas, na prática de fazer determinados trabalhos, né, pequenos trabalhos. Aos 12 anos fui considerado pronto. Até porque 12 seria um número, né, digamos assim, cabalístico, né? O número da entidade da qual eu estava servindo, né? Da qual eu levei o nome, né? Que seria Oxalá. Então, quando eu cheguei numa determinada idade, acima dos meus 16 anos, foi me orientado a que eu começasse a desenvolver, fazer um desenvolvimento maior. Mas nesse desenvolvimento, o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo mais ainda. Eu fiz trabalhos em cemitério, no qual a gente retirava, né, pedaços, né, como crânio, mão, pé, osso, né, para fazer determinados trabalhos, determinadas seguranças. No cemitério Vila Nova, no cemitério de Belém Novo, ao redor ali dos campos do Grêmio, naquelas encruzilhadas, naqueles cemitérios, São Miguel e Almas e outros mais, Lagoas, Praia de Tramandaí, Cidreira, né, são praias normalmente, comumente mais utilizadas, né, para que sejam feitos trabalhos na água salgada. E na época, inclusive, cantores da noite, alguns jogadores de futebol iniciando, eles procuravam muito, né? Que nós tínhamos uma equipe, inclusive, né? Nós tivemos 3 casas, uma na Otto Niemeyer com a Cavalhada, nós tivemos uma casa no final da Otto, lá embaixo, próximo já era bairro Tristeza, lá na Venceslau Escobar, perto da praça, que também fiz muitos trabalhos para a praça, naquela praça. Né? E tinha uma outra na Cristiano Kremer, né? Num bairro chamado Campo Novo, início do Campo Novo. Quer dizer, nada me impediria de vencer, né? Mas na realidade, depois lá na frente eu fui ver que justamente foi aquele envolvimento com esse tipo de força negativa, porque existe uma força, não há poder. Mas para você chegar a ter esse envolvimento ou desenvolvimento com essas entidades, você precisa de participar de determinados rituais. Aí foi feita uma raspagem, eu fiquei 12 dias enclausurado, fechado, como eles chamam, fiquei no chão. E isso me fez, né, ter uma mudança totalmente diferente. Eu passei a me desconhecer. Eu comecei a beber, eu comecei a fumar, né, comecei a me envolver com um submundo de drogas, de uma série de coisas. Né? E quando eu falava isso, até ele dizia assim, não, isso aí faz parte da maneira como o teu guia de cabeça é. Eu comecei me aperfeiçoando numa coisa que não era tão boa como eu pensava. Né? A informação que eu tinha tido era uma, mas depois de um certo tempo, a realidade que me foi apresentada era totalmente diferente. A pior coisa que me aconteceu foi quando Mas foi quando eu perdi a minha primeira esposa. Que aí eu comecei a ter consciência de onde eu tinha entrado. Porque na época, né, aquela que era minha mãe de cabeça, mãe de santo, me pediu
uma determinada prenda, uma oferenda. E eu não tinha essa condição, mas prometi. E quando foi na hora de eu cumprir isso aí, eu não tive condições e dei uma outra coisa, que estava dentro das minhas possibilidades, que era o que eu podia ter feito. E nesse decorrer desse tempo, a minha primeira esposa veio a falecer. E isso me trouxe uma tristeza muito grande. O seu ombro, para você ser consolado, é a sua mãe ou o seu pai de encosto. E eu me dirigi a ela e ela manifestou uma determinada entidade e disse que aquilo ali era um castigo, porque eu havia prometido uma coisa e não havia cumprido. Tu não cumpriste a palavra comigo e o teu castigo foi esse aí. Esse foi o pior momento da minha vida. E aí eu comecei a me afastar. Só que assim, ó, eu me afastei dos espíritos, mas eles não se afastaram de mim. Eu comecei a ouvir vozes, ver vultos, síndrome do pânico. Eu falava com pessoas que não existiam. Às vezes eu andava, caía no chão. Eu sentia dores de cabeça violentíssima, a ponto de dar com a cabeça nas paredes. Eu estava procurando dentro da religião uma solução que não havia. Até porque ritual não quebra ritual. Aquilo que Oxalá fez, outra entidade não vai desfazer. Me convidaram para participar de uma sexta-feira do desmanche. Eu cheguei, mas que negócio é esse? E eu novamente acreditei, assim, poxa, né, eu já tô lascado. Em alguma coisa eu tenho que crer, alguma coisa eu não vou ficar apanhando o resto da vida e ficar assim, de cabeça baixa, não reagir. Eu procurei tanta coisa, tanta espiritualidade, tanta religiosidade, tantos dogmas, sofismas e imagens e tanta idolatria, tanta coisa. Então era o que eu precisava de luz. Eu tinha ido num lugar que me prometeu luz, mas onde eu só aprendi trevas. Quando eu cheguei nessa casa de luz, numa sexta-feira, eu passei mal. Mas eu não tive medo, eu dizia para Deus, agora eu falava com Deus. Agora eu não falava mais com imagem, não falava com vulto, com sombra, não. Agora eu senti a presença de Deus, eu vi a luz. E isso me fez forte. E quando eu tomei essa decisão, tudo mudou. Eu deixei de ser escravo do vício e agora já não tinha mais problema com vício, nem com cigarro, nem com droga, nem com bebida. Eu não tinha problema mais espiritual, eu não tinha mais aquelas dores de cabeça terríveis que eu dava com a minha cabeça nas paredes, sabe? Nasceu um novo Biratã. Agora não era mais de Oxalá, agora eu era um Biratã de Deus, um Biratã da luz. Eu fiz uma promessa, se Deus me livrasse, eu iria compartilhar com tantas quantas pessoas eu pudesse esse bem, esse dom de ter a própria luz do Pai dentro da gente. É isso que me faz seguir em frente hoje. Eu decidi obedecer a Deus. E isso é que me tornou forte, tem me tornado forte e vai me tornar forte ainda por muito tempo. Por a obediência, obedecer a palavra do Deus certo, a palavra da luz, da verdade. A luz de Deus dissipou todas as trevas da minha vida.